tentar fazer acessibilidade. Aí, já conectou. Grande combatente! Coisa boa. Ontem a gente teve um problema, né, Cote, com a pane no Instagram, mas é muito bom a gente estar junto hoje. Tudo bom, meu amigo? E aí, Fabrício, que prazer, rapaz, a gente poder ter essa comunhão por aqui, né, por esse canal. Muito Coisa bom. boa. Só um pouquinho, gente, quem tiver no @CN Fortaleza, pelo @CN Fortaleza, a gente vai ter acessibilidade agora, tá? Alguém que vai estar traduzindo em Libras, ok? Se você quer ver a imagem minha e do Cote ao mesmo tempo, você venha para a minha página, que PR Fabrício Miguel. Se você está no CN Fortaleza, tá bom? Paz para todos que estão no CN Fortaleza aí. Vamos entrando, gente, vamos entrando, vão marcando. E Cote, como tá Curitiba? Parado também? Rapaz, olha, tá por aqui ainda tá bem parado. Aqui já é uma cidade um pouco mais tranquila por natureza, né? Sim. Mas o povo ainda está bem recluso, né? Todo mundo obedecendo aí esse comando, né? De ficar mais em casa. Eu acho que por um tempo isso, Só um inclusive, pouquinho, Cote. Eu tá quero, sendo muito bom. Hein, Cote, quero dizer bem-vindo aqui agora para o @CN Fortaleza. Nós temos o nosso tradutor de Libras que vai estar traduzindo tudo dando acessibilidade para a nossa conversa agora. Vamos entrando, gente. Já tem 250 pessoas. Estou querendo chegar a 500 pessoas. Vamos lá, convidando alguém. Maravilha. Vamos convidando mais gente aí. É muito bom. Se você está feliz aí de ter o Cote com a gente aí, dá um glória a Deus aí embaixo aí. Mandar um alô aí para essa galera calorosa de Fortaleza, do Brasil todo, né? Mas acho que vai ter muita gente aí de Fortaleza, né? É uma Coisa das boa. minhas cidades, uma das minhas capitais favoritas do Brasil. Enquanto vocês estão entrando, a gente vai falando de outros assuntos, porque hoje eu quero falar muito sobre oração e intercessão, Cote. Sim. Mas enquanto isso, que as pessoas estão entrando, Cote, é um equilíbrio muito desafiador agora no Brasil, da gente conjugar, coadunar essa necessidade de tratar o coronavírus, mas, ao mesmo tempo, o abastecimento do Brasil está sendo uma incógnita saber os limites, né? É uma guerra de xadrez aí, rapaz, porque eu acho que essas são as duas principais variáveis, né? De certa forma, a gente vê um desespero de muitas pessoas correndo por isolamento, mas já está começando a aparecer também um desespero, talvez maior ainda, de pessoas preocupadas com o desabastecimento, né? Principalmente a classe mais pobre, aquele pessoal que não tem muito como fazer um estoque de mantimento, que depende do pão de cada dia, né? Então, é hora que realmente os recursos desse pessoal vai acabando, eles não têm muito para onde correr, né? E realmente bate um desespero. E realmente os desdobramentos disso podem se tornar até mais sérios do que do próprio vírus, né? Então é só que ao mesmo tempo eu penso que a gente precisa de acompanhar muito de perto a evolução, como vai ser a evolução desse vírus, porque às vezes nós vamos poder andar um pouco mais na direção de resolver o problema, o colapso econômico, né? Ou às vezes nós vamos precisar de ir mais para o isolamento, nós vamos ter que vendo essa proporção de número de infectados, de acamados, com disponibilidade de leito, né? Em cada cidade, por exemplo, aqui em Curitiba, o Greca disponibilizou mais de 800 leitos de UTI. E, se eu não me engano, deve ter no máximo aí, eu acho que nem 10 pessoas que estão, vamos dizer assim, em tratamento, né? Então, a coisa está bem tranquila, né? Nesse sentido, porque o que acontece, Fabrício, é que é uma virose, e essa virose ela é extremamente virulenta.
Sim. Então, essa virose, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar em cada um de nós. Né? Sim. Ela vai chegar. O isolamento não resolve o problema. Ah, vamos isolar, resolve. Não, não resolveu o problema. Nós estamos só achatando a curva da infecção. Sim. Né? Mas mais cedo ou mais tarde, isso acaba pegando a gente. Né? E existe, eu vi estudos que, na verdade, a força da virose, ela só acaba quando 50% da população ela foi já afetada pela virose, né? Sim, sim. Por isso que alguns locais, por exemplo, esse jogo de xadrez, o pessoal fala, não, vamos fazer uma contaminação por blocos, né? Sim. Porque é quando você tem, vamos dizer assim, um sistema de saúde adequado para atender aquele número de pessoas, né? Mas essa tempestade aí, rapaz, isso aí vai passar rápido, né? Eu pessoalmente, Fabrício, eu estou muito assim esperançoso, né? Foi interessante porque no final do ano passado, assim, criou uma expectativa muito grande, né, em relação a essa nova década, essa década da visão perfeita. Eu não tenho sombra de dúvidas, o Espírito Santo tem falado isso claramente Amém. comigo, rapaz. Uma janela de Então, favor se abriu sobre o amém. Brasil. Eu Amém. vislumbro aí pelo menos 16 anos assim de conservadorismo, não é? Onde realmente vai haver um crescimento fenomenal Amém. da igreja, tipo assim, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Amém. Eu tô muito convicto em relação a isso. Mas Amém. junto com essa expectativa, Deus trouxe ao meu coração uma palavra assim sobre juízo. Sim. Mas quando a gente fala juízo, parece ser uma coisa assustadora, mas o propósito do juízo de Deus, o propósito primário, não é destruir, é corrigir, na Isso. verdade. Aliás, é evitar a destruição. Então, Deus é um pai amoroso, que ele sabe como reparar as injustiças, Sim. lidar com todo esse crédito de maldade que de repente vai se acumulando, né? Então, ali no livro de Abacuque, assim, Deus me deu um estudo profundo sobre isso, inclusive foi uma palavra até que eu trouxe lá na Islavec, quando eu ministrei na Islavec, se não me engano, acho que em novembro, né, do ano passado. E é isso, né? Porque muitas vezes a gente não está preparado para uma correção mais profunda. E esse vírus, o que dá a entender, porque muitas vezes a gente vê assim juízos, correções. Lógico, o juízo pode chegar até num quadro de destruição. A gente às vezes vê isso pontualmente no mundo, como ali na Síria, né? Não o povo sírio, mas o governo, um governo que Sim. financiou muito terrorismo, tem muito sangue na mão. Também Sim. o governo aqui da Venezuela, né? Quando um país começa a vomitar os seus moradores, rapaz, tem algo muito errado, é sintoma de que a terra está espiritualmente adoecida, né? Então a gente vê situações pontuais, mas o coronavírus, na verdade, ele está trazendo, assim, vamos dizer, um chacoalhar de Deus global. Deus está trazendo uma mensagem muito clara para o planeta, né? Eu costumo dizer que Deus deu uma Chamou a gravata no humanidade para mundo. conversa. Isso, sabe aquela gravata que você chama aqui assim, com a conversa no pé do ouvido, que Sim. não tem como o cara tirar a cabeça do lugar, Verdade. né? E uma Humildeceu a conversa humanidade. séria. Sim, pode falar. Humildeceu a humanidade. Corte, Isso. para a gente entrar num assunto assim que eu havia proposto aqui hoje, você começou a falar sobre o juízo. A Bíblia diz em Tiago que a gente nada tem porque a gente não pede, né? Tem uma frase do John Wesley que eu amo, que ele diz que sem Deus o homem não pode, mas sem o homem Deus não quer. Deus não Sim, faz interessante, né? Deus não faz nada na terra sem um homem. Em Amós ele diz que ele não faz nada sem anunciar primeiro para os seus profetas, né? Aí eu vou pegar outra coisa. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele para na tenda
de Abraão Isso. para negociar com Abraão. Né? Você acha que houve algum disposicionamento da igreja para que isso acontecesse? Será que a igreja faltou ao mundo na intercessão, no clamor? Será que, de algum modo, a gente não estava na brecha? Eu estou chamando a responsabilidade. Eu sei que Deus está tratando um mundo corrompido, imoral, um mundo... Mas eu estou dizendo da igreja. Será que, de algum modo, nós não fizemos a nossa parte? Veja bem, né, Fabrício? Quando a gente vai pesar as coisas assim na balança, né, a gente sempre está um pouco em falta, né, para não dizer muito, né? E a Bíblia fala o juízo sempre começa pela casa de Deus, né? Por isso que eu penso até assim, numa perspectiva da igreja, Deus está chamando a gente para um descanso, né? Um sabá global. Esse descanso, né, na verdade, tem muito a ver com um lugar de adoração, de entrega, né? Esse altar onde nós somos o sacrifício, não é? É interessante até nessa mensagem sobre o juízo, Deus me falou muito sobre isso, porque assim nós somos muito treinados para acreditar na bênção, nos milagres, no poder, no mover. Nós somos treinadíssimos para acreditar nessas coisas, mas nós não somos treinados para acreditar na correção de Deus, no juízo dele. Quando ele precisa corrigir aqueles desvios graves, e deixa eu abrir profundos um na nossa parênteses. vida. Eu quero abrir um Sim. parênteses para você continuar o seu pensamento. Eu sempre digo que o maior juízo de Deus é quando ele não te corrige. É verdade. Esse é o maior do juízo. É verdade. Rapaz, aí já é já é destruição, né? Já é destruição, porque quando o Espírito Santo fala assim, não contenderá mais o meu espírito com o homem por conta esse é carnal, ali foi a sentença da destruição daquela geração do dilúvio, né? Realmente. Mas Deus não está nesse negócio de nos fazer felizes. Ele quer nos levar a uma maturidade, né? E eu acredito que toda essa crise aí está servindo muito para isso. Então Deus está nos chamando para um lugar de descanso, de adoração. É desse lugar que nós vamos exercer a autoridade sobre essa tempestade que está aí. Inclusive, né, seria muito legal se mais no final a gente pudesse levantar um clamor. Vamos orar. Né? Em nome de Jesus, nós vamos exercer autoridade sobre essa virose. Não é? Deus não tem nada que escapa ao controle de Deus. Não é? E eu creio assim que Deus pode e vai poupar o Brasil, no nome de Jesus. O nosso papel sacerdotal, Cote, mais uma que eu gostaria que você falasse, né? Daniel é um profeta que ele pede perdão pela nação, né? Ele tem um papel intercessório pela sua nação, né? Uma nação que está na Babilônia, que já não fala nem o hebraico, que já não está ligado às tradições judaicas. Quando a gente vai estudar o retorno de Esdras, né? O retorno de Neemias, perdão, você vê que quem volta são sacerdotes velhos e os pobres, porque a maioria das pessoas elas já estavam babilonizadas, né? Então, mesmo nesse contexto de o povo de Deus estar babilonizado, Daniel pede perdão pelo povo e entra num processo intercessório pela sua nação. Ele acha promessas que estão na Bíblia, ele apropria a nação dele dessas promessas, que está no livro de Jeremias, né, que 70 anos o povo voltaria. Isso. E ele começa a gerar um processo intercessório. Eu estou, nesse momento, achando que esse é o papel da igreja hoje. Nós pedimos perdão a Deus pela nossa nação, pelo mundo. E a gente entrar num processo intercessório. Para você comentar isso, que eu acho que é um papel sacerdotal da igreja hoje.
Isso. A essência do sacerdócio, né, Fabrício, é a representação, é a substituição. Você assume o lugar de uma pessoa, você assume o lugar de um governo, de uma geração. E a oração de concerto que eles deveriam fazer com Deus, a gente faz no lugar deles, construindo profeticamente essa realidade, né? Esse é o que Jesus fez ali na cruz por nós. Sim. E principalmente ali no caso de Daniel, como você bem citou, né? É interessante como ele se apercebeu do tempo, né? Porque pelas escrituras, estudando as escrituras ali, né, Jeremias falou, são 70 anos de castigo, é uma semaninha em Babilônia, Sim. não é? É a correção do pai. Não é? E quando ele entendeu isso pelos livros e começou a se humilhar e a buscar Deus, não sei se você se lembra lá em Daniel no capítulo 10, mas o anjo vem até ele e fala, olha, desde que você aplicou o seu coração a ouvir, a compreender, a se humilhar, são ouvidas suas orações e eu vim por causa delas. Você vê a oração, o quebrantamento que vem do discernimento do Kairós de Deus. Ele simplesmente tirou toda uma geração do cativeiro, rapaz, porque o cara entendeu o momento que ele estava vivendo. É isso aí, você não entende que quando a gente entende o tempo que a gente vive, parece que nos dada uma chave espiritual de transformação da nação. Agora, toda vez que se você intercede pela sua casa, você tem um grau de resistência. Se você intercede por uma nação, você tem outro grau de resistência. A Bíblia diz que Gabriel, que vinha trazendo a resposta, encontrou nas áreas espirituais um grau de resistência muito maior, porque nós estamos falando de nação. É verdade. Eu acho que esse é o papel de toda a igreja hoje, levantar um clamor tão forte de intercessão, pedir perdão a Deus pelo pecado da nação. Vai haver muita resistência no reino espiritual, porque nações, o inimigo, ele luta por nações, né? Eu acredito que ele luta por famílias e por nações, né? Uma nação, na verdade, é o conceito de uma dinastia familiar, né? Sim. Mas é isso mesmo, né? A grande chave para você entrar numa intercessão, numa dimensão de nação, é construir um perímetro de unidade. Tá? Por isso que Jesus falou que uma casa dividida ela não subsiste, mas quando você estabelece um perímetro de unidade, imagina se a gente tem uma oportunidade de reunir, sei lá, pelo menos aí o dízimo dos pastores do Brasil num lugar para fazer um Yom Kippur, né? Um dia de arrependimento, um dia de nos identificarmos com os pecados da igreja brasileira, da política brasileira, da sociedade brasileira, das gerações brasileiras, porque nós temos também uma história um pouco pesada aí para redimir, né? Família, mais de 300 anos de escravidão e etc. É muito poderoso. E aí eu entro num ponto, Cote, que a gente teve esse momento algumas semanas atrás, né? O Descende, você participou. Isso. Eu acho que ele foi um tempo de intercessão nacional. E é interessante, a palavra, para quem não sabe, descende é envio, né? É enviar. Sim. E o que acontece? Estava todo mundo clamando pelas nações, né? Eu via muito, eu não fui ao Descende, mas eu participei aqui horas orando junto. E assim, estava todo mundo clamando pelas nações, os missionários americanos dizendo, olha, o Brasil é o celeiro dos missionários, e todo mundo dizendo, me envia, e Deus enviou as pessoas para casa. Eu estava conversando com o pastor Leandro Vieira, isso ontem e ontem. Me envia, e Deus enviou as pessoas para casa. Talvez porque o primeiro concerto que devia ser feito seria nas casas, né? Foi o que Jesus falou para o Gadareno, lembra? Ele queria seguir, não, vai para sua casa, resolve lá primeiro. Resolve lá primeiro. Uma das coisas que a gente estava falando agora é de Daniel, né? Daniel achou uma promessa de Deus para a nação e se apropriou dela, né? E começou a declarar a proposta diante de Deus, né?
eu creio muito nisso. A Bíblia diz que se nós orarmos a vontade de Deus, ele vai responder a nossa oração, né? O apóstolo Paulo diz, quantos são as promessas de Deus, nós temos o sim e o amém. Eu acho que é um momento também nosso, Cote, de nos aprofundarmos nas promessas bíblicas que Deus tem para o Brasil, que Deus tem para o mundo. Né? É a gente assumir essa posição. Eu tenho falado para as pessoas que eu tenho conversado, olha, vamos encontrar essa situação na Escritura, vamos declarar, assim como eu preguei domingo passado sobre a pestilência, né, que Davi, por causa do erro dele, veio 3 dias sobre Israel, e o posicionamento de Davi desacelerou. A crise podia ser de 3 meses, podia ser de 7 anos, mas ela foi de 3 dias. E por quê? Porque ele ofereceu um sacrifício a Deus, ele pagou um preço. Isso. Ele encurtou o tratamento, né? Ele pagou um preço, e eu acho que é esse momento para nós. Nós precisamos de encontrar na palavra de Deus essas promessas para nós e nos apossarmos dessa palavra e a gente entrar nesse fluxo profético de transformação e declarar isso sobre o Brasil. Eu gosto muito daquela passagem, né, da mulher Sirofenícia, quando ela se humilha, todo um processo de humilhação, e quando ela, inclusive, fala, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas ela vai e fala assim, os cachorrinhos comem das migalhas, e Jesus fala assim, por esta palavra o demônio já saiu da sua filha. Por essa palavra. Qual que é a palavra que nós temos que liberar para esse tempo? Amém. Qual que é a palavra que nós temos que liberar contra esse vírus? Não é? E, assim, numa perspectiva de igreja, como eu disse aqui, assim, é um jogo muito amplo, né? Honestamente, até, assim, de certa forma, eu tenho muito mais preocupação com a corrupção no Brasil do que com o coronavírus. Porque, assim, o coronavírus é uma tempestade, Deus está chacoalhando, isso vai passar, não é? Infelizmente, vamos ter perdas, né? Porque é quase como uma guerra mesmo, né? Se você, de toda forma, né, para lidar com o colapso econômico, o isolamento, de toda forma a gente vai sofrer perdas, né? Mas eu tenho muito mais preocupação. A corrupção mata muito mais. Mata. E não só mata, e eu acho que, inclusive, esse é um dos principais pontos aí pelo qual Deus está chacoalhando o mundo. Quando você olha ali o quadro de Abacuque, você começa a ler o peso que o profeta recebeu de Deus, foi exatamente assim, toda uma inversão moral, né? Quer dizer, é uma escalada assim, da delinquência, da imoralidade, toda essa coisa de ideologia de sexo, tanta inversão de valores, né? Assim, que, olha, chega numa hora que realmente Deus começa a tratar de uma maneira um pouco mais forte, né? Então, eu tenho um peso muito grande por isso, né? Inclusive, eu tenho procurado ter uma participação maior nas redes sociais. Não é porque eu gosto de político, honestamente, cara. Eu sou avesso a isso. Mas eu gosto do Brasil e é uma guerra de valores. Eu entrei nessa guerra de valores. Amém. Não é? E se a gente não fizer a nossa parte nessa guerra de valores, é aquilo que você começou falando no início, o governo moral de Deus, a soberania de Deus interage com a responsabilidade humana. Tem coisa que Deus vai fazer, mas tem coisa que Ele está esperando que nós façamos. O exercício da nossa cidadania é sagrado. Essa coisa de Moisés clamando a Deus na frente do Mar Vermelho, e Deus disse, por que clamas a mim? Isso, é com você. A ação de avançar, de possuir é sua. E eu acho que é isso que você está falando. E hoje eu penso assim que a igreja, principalmente eu creio que alguns líderes que têm uma visibilidade maior, não é? Eles precisam de vir para uma plataforma profética no sentido de realmente denunciar, não é? Toda essa corrupção, toda essa maldade, toda essa roubalheira que está aí.
assim, uma das palavras assim que pesa no meu espírito, né, lá em Isaías, quando o profeta fala assim, né, Deus falando, esse é um povo roubado, porque quando você vê ali em Isaías 42, você vê o chamado de Israel, que era o chamado para levar luz para os gentios, para tirar os encavernados, Sim. não é, para libertar as pessoas. Aí depois ele vai e fala assim: quem é cego como o meu servo? Não é? E aí começa a falar: esse é um povo roubado, saqueado, e ninguém há que desrestituir. Então, esse processo que aconteceu aqui no Brasil, de décadas de exploração, de roubo, né, parece que isso gerou assim uma cultura onde a gente ficou indiferente, não é? A gente ficou passivo. Anestesiado. Né? A gente que trabalha com quadros de abuso, principalmente o abuso sexual, o abuso sexual, quando ele sistematiza, ele produz passividade. Ou seja, uma tolerância a uma situação que é absurda. Você começa a aceitar como normal uma coisa que é absurdamente destrutiva, mas para você já acostumou com aquilo. Então, eu penso que realmente um dos pontos aí que Deus quer mexer é isso. Deus quer tirar a igreja da passividade. Amém. E eu creio que hoje, assim, Deus está colocando a igreja, elevou o nível da batalha da igreja para o governo. Amém. Não é? E nós vamos realmente poder ter um governo nessa nação. Não vou dizer que vai ser um governo perfeito, né? Mas um governo que vai zelar realmente pelos valores do reino de Deus nessa nação. Eu acredito muito nisso, né? Eu não sei se eu estou querendo demais, mas eu não gosto de colocar limite para minha fé, não. Essa é a nossa oração, né, Cote? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intercessão. E apesar de nós, da igreja, não ser perfeita, né? A igreja como o corpo cósmico de Jesus é perfeita, né? Mas nós, a igreja do Brasil ainda está muito longe. Mas até biblicamente, a igreja está sendo aperfeiçoada. Isso. Né? Mas, rapaz, eu não sei, eu rodo muito a igreja brasileira, né? Sim. Eu conheço todo canto aí do Brasil. Cara, eu tenho tanta fé na igreja brasileira. Rapaz, é tão tremendo o que Deus tem feito aqui no Brasil, Fabrício. É inacreditável. A gente não consegue dimensionar a grandeza da igreja que Deus tem levantado no Brasil. Olha, e quanto mais a gente sai aí fora, vai em outros lugares, outros países, outras nações, mais a gente percebe, rapaz, que Deus tem algo muito especial para o Brasil. Por isso que eu digo, tudo que está acontecendo aqui, rapaz, isso está sendo a preparação para o Descende. Porque o Descende não é aquele evento ali, não é? Quem está no mundo, eu frequento o mundo missionário, né? Sim. E tem muita gente que tende a romantizar missões. As missões é você matar um leão a cada dia, você cruzar determinadas fronteiras nesse planeta, não é? Você ir nos lugares mais tenebrosos da Terra. Rapaz, o negócio não é brincadeira. Mas, veja bem, Deus está preparando uma onda a partir do Brasil, escreve isso. Até na live com o JB, eu estava falando para ele que desde 2012, o Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, rapaz, o Loren pensa num homem piedoso. É um dos poucos homens que, inclusive, já pregou o evangelho em todas as nações, todos os países da Terra, sem exceção. E pensa num cara piedoso. Eu acho que é o cara que eu conheço que tem mais sensibilidade à voz de Deus. Inclusive, ele profetizou a perestroika lá, a queda do comunismo. Rapaz, o cara tem uma sensibilidade a Deus e desde 2012 ele vem dizendo isso, que em 2020 vai começar um processo de multiplicação no reino de Deus. Amém. E é impressionante, cara, assim, ele até estava lá no Descende, né? Vendo tudo aquilo acontecer, super empolgado. E, olha, rapaz, o que está para acontecer nessa década... Porque quando Deus julga,
Só fechando aqui, quando Deus julga uma geração, o próximo passo é que ele vai usar essa geração. Amém. Deus julga, não é para destruir, é para corrigir, é para alinhar, é para preparar, não é? Deus está nos colocando ali no arco, puxando a flecha para trás. Às vezes você pensa que você não está avançando, que você está até regredindo, mas Deus está te dando impulso. E nós vamos experimentar essa dinâmica de uma flecha lançada. Olha, Isaías 43, Cote, você estava falando, estava me lembrando aqui de Deus dizendo: sou eu mesmo que apago as suas iniquidades por amor de mim. Deus está dizendo, olha só, Deus tem segundas intenções quando nos perdoa. Ele está dizendo, olha, em outras palavras, eu estou perdoando o Brasil porque eu tenho um propósito com o Brasil. Eu vou usar, apesar das suas debilidades, eu vou usar vocês, apesar das suas falhas, apesar de vocês não serem perfeitos, mas eu vi uma paixão, eu vi um desejo. Eu acho que é isso do Brasil. Deus está perdoando as nossas iniquidades por amor dele, porque ele tem um propósito poderoso. E ele continua dizendo, Isaías 43, ele diz assim: entra em juízo comigo, mostra as tuas questões para que eu possa justificar-te, né? Ele está dizendo assim, olha, me mostra qual é a tua vontade, qual é o teu desejo. E eu acho que esse clamor que o Brasil está fazendo há muito tempo, Deus nos usa, Deus aviva-nos, Deus trabalha. Eu quero pegar essa palavra que você disse e unir a Joel, né? Joel capítulo 1, ali a gente vê aqueles gafanhotos, a destruição, destruição. E depois da destruição... Vai vir esse tempo de restituição. Depois da destruição, existe aquela palavra de Joel 2, de há de ser que, depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eu acredito nisso, que, como você disse, esse juízo, que é essa correção de caminho do Senhor, Deus está umedecendo as nações. As nações estão de joelhos. As nações elas viram que os prepotentes, os arrogantes caíram. E eles estão vendo que o dinheiro da Europa não pôde conter, a arrogância da China não pôde conter. E é nesse momento em que a humanidade está perplexa, vai entrar a voz de Deus através da igreja, e nós vamos ver o nosso melhor tempo, em nome de Jesus, Cote. Com certeza, com certeza. Né? E algo que também assim conta muito aqui no Brasil, o Brasil assim tem a história de ser uma nação meio órfã, né? A gente tem muita orfandade aqui. Mas é impressionante o que Deus está fazendo, porque Deus é pai de órfãos. Né? Deus tem assim um carinho. Eu costumo dizer, Deus sempre escolhe o órfão. E Deus achou o Brasil, sabe? Deus achou o Brasil, né? E está acolhendo o Brasil de uma maneira poderosa. É o que eu falei, assim, o derramar de Deus hoje sobre a igreja brasileira é muito tremendo. Né? Aqui no Brasil nós temos um remanescente de líderes, de igreja aqui no Brasil, que literalmente está congelando o inferno. Né? Pode. O que Deus fez com a igreja, o que Deus está fazendo com a igreja é impressionante. Eu estava vendo o que Deus está fazendo nas igrejas aqui em Fortaleza. Tinha algumas igrejas tradicionais que eram bem vocacionadas, bem direcionadas a um público mais idoso, pessoas de mais idade, e agora eles tiveram que se reinventar na internet. Eu liguei e eu vi essa igreja, né? Foram 2 igrejas que eu vi online, e o pastor pregando online. Eu falei, meu Deus, que legal. É um impulso de Deus para a gente se conectar com essa geração. É verdade. Deus nos está tirando na nossa caixa. Eu mesmo, eu tive muita resistência de entrar com tudo na internet. Agora, isso foi um impulso para mim entrar de vez na internet, para mim entender esse novo lugar, esse novo ambiente, e para a gente ser relevante para essa geração que está aí.
eu acho que em todas essas coisas nós estamos sendo mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso. E na internet, cara, a gente cruza as fronteiras numa facilidade, sem precisar de ter passaporte, né? Sem precisar de viajar. A gente está cruzando as fronteiras. É impressionante como esse movimento hoje, eu acredito, ele é muito estratégico, não só na evangelização global, não é? Porque o que aumentou de cultos, de palavras, de ministrações, de orações pela internet, rapaz, é uma coisa assim fabulosa. Se a gente não for... é? E realmente essa ferramenta vai tornar, já tem tornado assim muito possível a evangelização dessa geração. Não é o príncipe das potestades então, do ar? O caminho realmente é esse. Nós entramos no ar. A oração está no ar, os cultos estão no ar, está tudo no ar. Não, mas é isso aí. Não é? E dessa forma, realmente, o evangelho está correndo numa velocidade tremenda. Não é? A gente sempre tem um evento que a gente faz ali na Polônia, né? Tem inclusive uma missão lá na Alemanha, que eles trabalham mais com povos muçulmanos, né? Um pessoal muito amigo nosso, mas eles têm alcançado, por exemplo, famílias, né? No Irã, no Iraque, tudo através de programas assim com internet, né? Programas desenhados especificamente para aquele público-alvo. E é impressionante, chega na casa das pessoas. Então, assim, hoje, o mover de Deus através da internet é um negócio muito poderoso, muito poderoso. O Cote, a gente vai estar terminando, a gente vai ter um tempo de intercessão agora, de oração, de clamor. Eu queria que você dirigisse esse tempo aí, eu vou estar concordando com você. E a gente vai estar pedindo mesmo primeiro, que Deus nos livre, né? Que Deus nos livre do pior, que Ele nos livre, que o coronavírus seja impedido. A Bíblia diz que houve uma mortandade vindo em Israel, mas Arão se pôs entre o povo e a mortandade, né? Isso. Eu acho que o incenso de Arão impediu a progressão da mortandade. Eu acho que o posicionamento da igreja vai impedir o crescimento, a progressão dessa mortandade. E a gente orar para que... Mas vamos orar também para que haja uma conciliação de pensamento no Brasil. Vamos orar pelo nosso presidente, orar pela nossa nação. Amém, amém. Vamos estar orando agora. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade Sim, Deus, de unir o meu coração, o coração do pastor Fabrício, amém, e de amém, tantas outras pessoas que estão nos assistindo agora. Amém. Senhor, nós acreditamos que o Senhor habita na nossa unidade. Amém. O Senhor mora em nós, somos templos do seu Espírito, mas o Senhor habita na unidade. O seu poder se manifesta na unidade. Amém. Senhor, nós não somos melhores do que ninguém, amém, mas pela sua graça estamos aqui. Amém. E queremos nos identificar com a nossa nação, amém, queremos nos identificar com os nossos governantes, sim, Jesus. Senhor, e queremos também nos identificar com a igreja, queremos te pedir perdão, Senhor, nós, amém, intercessoriamente, nós amém, queremos pedir perdão, principalmente pelos pecados da igreja. Amém. O Senhor conhece a nossa estrutura, amém, Senhor, perdoa, Senhor, a nossa idolatria, a nossa amém, ganância, amém, perdoa os nossos adultérios, amém, perdoa as nossas apostasias, as amém, nossas infidelidades como amém, igreja. Perdoa, Senhor, a nossa religiosidade, a nossa amém, hipocrisia. Senhor, perdoa, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira. Amém. Senhor, mas... nos alegramos no que o Senhor tem feito, Senhor, e queremos dizer e profetizar que a sua igreja nessa nação amém, vai se levantar poderosamente, glória como coluna e firmeza da verdade, como glória um exército com bandeiras, que vai combater não o mal, mas o bom combate da fé. Amém. Senhor, nós também
Queremos interceder pela política brasileira. Perdoa, Amém. Senhor. Perdoa tanta maldade, tanta Sim, corrupção, tanto roubo, sim, tanta mentira, tanto sim, engano, tanta manipulação, tanta exploração de pobres, exploração de impostos, tanta injustiça. sim. Perdoa, Senhor, no nome Perdoa. de Jesus. E nós queremos requerer a salvação de todos os políticos, todos os congressistas, Amém. senadores, Amém. todos os membros do governo, do Amém. parlamento, Amém. do judiciário. Senhor, Amém. nós requeremos a salvação, que o Senhor se Amém, manifeste de maneira natural e sobrenatural a todas Amém. essas pessoas. Salva essas pessoas que estão em eminência na nossa nação, Senhor. Sim, Jesus. Deus, e abençoa os nossos governantes de tal maneira, Senhor, que tenhamos homens leais, homens fiéis, Amém. homens de fé, homens Amém. de paz. Senhor, pessoas que realmente vão interceder verdadeiramente por esse povo brasileiro. Amém, Jesus. Abençoa-nos realmente como nação. Pai, Amém. no nome de Jesus, como ministros do Evangelho, Amém, nós Jesus. queremos dar uma ordem para esse coronavírus. Glória a Deus. Afasta-te do Brasil. Em Nós nome de te Jesus. repreendemos. Em O nome de Senhor te repreenda Em do nome Brasil. de Jesus. Em nome de Jesus. Nós damos uma ordem para cada um desses vírus. Em nome de Jesus, o Senhor tem controle sobre todos os organismos, sobre Amém. tudo que é do mundo físico, orgânico, seja micro ou macroscópico. Nós queremos resistir a essa mortandade, Em nome a de essa Jesus. peste